Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. É um livro com apenas 21 versículos. Mas acho que aqui cabe aquele velho ditado, que os perfumes mais raros, mais caros, sempre estão guardados, contidos nos pequenos frascos. O livro de Obadias tem um objetivo muito específico, porque ele aponta para a relação entre Edom e Israel na história da salvação. Perceba que os 9 primeiros versículos do livro de Obadias trazem uma denúncia contra Edom. Mas o que isso significa? Quando nós pensamos na nação ou no povo edomita, nós precisamos lembrar que isso está apontando para o relacionamento entre dois irmãos, Esaú e Jacó. Sabemos que Jacó teve 12 filhos, e daí as 12 tribos de Israel, e de Esaú vieram os edomitas. Então nós estamos falando de duas nações irmãs. Contudo, o profeta Obadias, ao receber uma palavra profética sobre essa relação tão conturbada, porque sabemos que a relação Jacó e Esaú é uma relação muito difícil. Obadias não está focando apenas no conflito entre Jacó e Esaú ou apenas entre Israel e Edom. As palavras de Obadias trazem luz a respeito do dia do Senhor, aspectos muito específicos a respeito desse grande dia que nós estamos aguardando, que nós estamos esperando. E se Obadias está falando a respeito do dia do Senhor, a mensagem desse profeta precisa estar viva nas mentes daqueles que aguardam a vinda do Senhor. E eu creio que nós estamos aqui com esse objetivo. Irmão, eu estou aqui nessa noite porque eu aguardo a vinda do Senhor. E não há outro propósito para estarmos aqui nessa noite. Então, em certo sentido, Obadias ocupa-se do mesmo tema que Joel. Nós estudamos aqui o livro de Joel e deixamos muito claro que a mensagem do profeta Joel não se resume ao dia de Pentecostes. Na verdade, o dia de Pentecostes é apenas uma placa, é apenas um sinal. O dia de Pentecostes está apontando para o dia do Senhor. Obadias faz a mesma coisa. De alguma maneira, ele está apontando para o grande e terrível dia do Senhor. O nome desse profeta, Obadias, significa servo de Yahvé. Obadiah, Ebed, servo de Yahvé. É o servo do Senhor. E esse nome aparece em outros textos bíblicos. Eu acho que a passagem mais conhecida, onde lembramos do nome de alguém chamado Obadias, seja 1 Reis, capítulo 18, onde encontramos um servo de Acabe, chamado Obadias, que protegeu e alimentou os profetas do Senhor em uma estação em que os profetas estavam sendo perseguidos e mortos. E a tradição judaica até sugere que esse profeta Obadias fosse, talvez, o Obadias dos dias de Acabe, mas isso não é uma afirmação categórica, nós não podemos afirmar com clareza suficiente quem é o profeta Obadias. Talvez seja mais seguro deixarmos essa identidade encoberta. Não há como afirmar quem é o profeta Obadias, e há muitos outros Obadias sendo citados. Mas algo que chama a nossa atenção é que essa dificuldade em identificar o profeta Obadias é reforçada pelas incertezas a respeito até mesmo da datação do livro de Obadias. Em que contexto esse livro foi escrito? Quando Obadias escreveu o seu livro? Existem alguns estudiosos que sugerem que o livro de Obadias foi escrito em uma data mais antiga, talvez até mesmo anterior ao cativeiro babilônico. Isso porque Obadias fala de uma destruição, mas ele não menciona, por exemplo, a destruição do templo em Jerusalém. Dificilmente um profeta que viveu ou soube da destruição do templo não deixaria de mencionar essa destruição se ela já tivesse ocorrido. Então, por causa disso, alguns estudiosos apontam para uma data anterior ao cativeiro. Há outros que já apontam para o período do cativeiro e até pós-exílio, porque as palavras que surgem dentro do livro de Obadias são palavras muito fortes, apontam para um
impacto de destruição, um peso de destruição sem precedentes. Se você olhar, por exemplo, no versículo de número 10, veja que ele usa a expressão a violência feita a teu irmão Jacó. Surge nos versos 12 e 13 a expressão dia da sua calamidade, dia da sua ruína. Já lá no verso de número 14, você encontra a expressão dia da angústia. Então são expressões muito fortes que podem sugerir uma destruição de magnitude, como aconteceu nos dias da invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Então, por causa do impacto dessa destruição, alguns pensam que essa destruição, essa calamidade citada por Obadias, se encaixe de alguma forma com a invasão babilônia. Mas também não podemos afirmar isso categoricamente. O que nós podemos dizer é que Obadias está apontando para o juízo do Senhor contra Edom. Eu acho que uma das dificuldades que os estudiosos têm a respeito disso é que eles pensam que o profeta precisava ter vivido ou ter conhecimento da destruição de Jerusalém para mencionar essa destruição em uma profecia. E aqui eu gostaria de pensar um pouco com vocês. Vocês acham que Deus, o nosso Senhor, precisaria de a história ter acontecido para ele ter, então, a palavra para dar a um profeta? O nosso Deus conhece o futuro. O nosso Deus conhece todas as coisas. Ele não precisa que a história passe para dizer, Obadias, isso vai acontecer. Fale sobre a destruição de Edom. Então, quando nós olhamos para o nosso Deus, sabemos que Ele conhece o futuro e Ele também é poderoso para contar esse futuro aos seus servos, aos seus profetas. Há um texto em Isaías que eu amo, que é Isaías, capítulo número 44, quando o Senhor está confrontando os falsos deuses, os ídolos. E a palavra dada a Isaías, no capítulo número 44, no verso número 7, é: quem há como eu, o Senhor, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. O Senhor está desafiando os ídolos. Há alguém que conhece o futuro? Há alguém que pode predizer alguma coisa a respeito do amanhã? Se há alguém, que este venha até mim e fale. O texto continua: que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Então, o nosso Deus não precisa da história se desenrolar para que ele anuncie isso aos seus profetas. Eu não tenho dificuldade de ver o Senhor dando a Obadias, mesmo Obadias sendo um profeta pré-cativeiro, apontando para coisas que estavam por vir. Eu reconheço que os comentaristas, de alguma forma, parecem ter receio. E então eles precisam, de alguma forma, sugerir que o profeta precisava ter vivido, precisava ter tido, de alguma forma, contato com aquela informação. Mas não, o Senhor é o Deus que revela o futuro. E Ele vai fazer isso com Obadias. E é interessante reconhecer, de fato, Obadias como um profeta mais antigo, e eu estou falando pré-cativeiro, porque quando olhamos para o cânon hebraico, eu estou falando da maneira como os livros do Antigo Testamento estão dispostos na Bíblia hebraica. Os escribas organizaram o livro dos 12, o livro dos 12 profetas menores, de uma forma muito específica. Eles ajuntaram os livros dos profetas pré-exílio, os que estavam no momento do exílio e os pós-cativeiro. E onde eles botam o livro do profeta Obadias? Juntamente com os profetas pré-exílicos. Por que isso é tão importante? O livro dos 12 profetas, foi organizado após o cativeiro. Pense comigo, se eu sou um escriba e estou organizando os livros dos profetas, eu tenho nas minhas mãos o livro do profeta Obadias, e eu tenho conhecimento de que esse livro foi escrito no período pós-cativeiro, quer dizer, isso nos meus dias, ou
próximo dos meus dias. Qual seria o sentido de pegar esse livro que foi escrito nos meus dias e colocá-lo junto dos profetas pré-exílicos? Não faz sentido nenhum. Então, embora isso não seja um fator decisivo, nos sugere que, de fato, Obadias é um profeta pré-cativeiro, é um profeta pré-exílico. E, por fim, há uma característica intertextual entre Obadias e Jeremias que precisa ser considerada. Olhe na tua Bíblia Obadias 1-4 e depois nós vamos comparar esse texto com Jeremias capítulo 49. Primeiro vamos ler Obadias 1-4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Agora vamos comigo em Jeremias capítulo número 49. Veja os versos 14-16. Acompanhe comigo. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vocês perceberam? É o mesmo texto. Todos os comentaristas reconhecem que há um aspecto intertextual, são as mesmas palavras. Provavelmente, um citou o outro. Alguém fez menção da profecia do outro. A pergunta decisiva é: quem citou quem? Obadias citou Jeremias ou Jeremias citou Obadias? E aí, quando nós olhamos para os textos de Jeremias, e a gente não vai fazer isso hoje, nós percebemos que Jeremias tinha como costume apoiar as suas palavras em profetas anteriores, até mesmo a linguagem de Deuteronômio, porque o livro da lei foi encontrado durante o período do reinado de Josias, durante a restauração do culto ao Senhor. E Jeremias usa muito essas palavras. Além disso, quando nós comparamos Jeremias com Obadias, estou falando do capítulo 49, nós vamos perceber que a palavra profética dada a Obadias é mais longa, o que sugere que Jeremias tenha feito um recorte das profecias de Obadias e introduzido na sua profecia. Então, é mais provável que Jeremias tivesse lançado mão das profecias de Obadias. Se assim for, nós temos mais uma evidência de que Obadias é um profeta pré-cativeiro, porque Jeremias viu Jerusalém cair nas mãos de Nabucodonosor. Então isso aponta para uma data antiga. Obadias, provavelmente um profeta pré-cativeiro, e recebe palavras a respeito da maldade de Edom. Quando Jeremias lança mão dessas palavras, isso talvez seja muito importante para nós, porque isso aponta para a palavra profética que continua viva, embora ainda não cumprida nos dias de Jeremias, mas as palavras do Senhor continuam vivas. E a maldade de Edom é evidenciada nos dias do cativeiro. Ela é praticada pelos edomitas contra a nação de Judá. Só que quando a gente pensa em Edom, nós precisamos ter um ajuste da nossa perspectiva profética, porque Edom é uma nação vista no Antigo Testamento como uma nação perpetuamente em inimizade com o povo de Deus. Todas as vezes que vocês encontrarem Edom no Antigo Testamento, você estará encontrando uma nação que está se movendo em inimizade, está se movendo contra o povo do Senhor.
E isso nos chama a atenção, porque essa diferença, esse conflito é histórico. E onde ele começa? Onde começa o conflito Israel e Edom? Abra tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 23. O contexto é a gestação de Rebeca. Ela está esperando gêmeos, Jacó e Esaú. E o Senhor diz algo a respeito dessa gestação. O texto diz: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, o conflito Edom e Israel é um conflito que já existe no ventre de Rebeca. Jacó e Esaú são descendentes de Abraão, filhos de Isaac, mas parece que os descendentes de Esaú desprezarão de maneira perpétua os descendentes de Israel. Desde o nascimento já há esse conflito dentro do ventre de Rebeca. Aquele que nasce segurando o calcanhar do outro, estou falando de Jacó, que segura o calcanhar de Esaú, já há um conflito. Toda aquela questão a respeito da primogenitura, aquela diferença que havia entre Jacó e Esaú, embora entre eles isso se resolva, a descendência de Jacó e Esaú continua carregando esse conflito. Onde eles estivessem, havia conflitos. Para você ter uma ideia, se nós formos a Números, capítulo de número 20, veja o verso de número 14. Enviou Moisés de Cabes mensageiros ao rei de Edom. Ele está falando dos edomitas, ele está falando dos descendentes de Esaú. E qual é a mensagem? Assim diz teu irmão Israel. Veja como Moisés se dirige a Edom. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Ele está falando da saída do Egito, ele está falando da peregrinação. Ele vai pedir acesso para cortar a terra de Edom. Agora vá ao verso de número 17. Deixa-nos passar pela tua terra. Esse é o pedido de Moisés. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos as águas dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Verso número 18, temos a resposta. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Percebem o conflito, a diferença? Edom foi um povo que decidiu caminhar em inimizade perpétua contra o povo do Senhor. E não sou eu que digo isso, são as Escrituras. Abra em Ezequiel, capítulo de número 35. Veja o verso de número 5. A epígrafe da minha Bíblia traz profecia contra o Monte Seir. O Monte Seir ficava na terra de Edom. Ezequiel 35, 5. Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Eu vejo essa palavra como algo muito pesado. Inimizade perpétua. Ele está dizendo, não há reconciliação. Isso é irreconciliável. Nós estamos falando de um conflito de 2 povos irmãos. E apesar dessa inimizade, Deus tem uma ordem muito específica para Israel. Embora Edom estivesse decidido manter perpetuamente esse conflito, olhe Deuteronômio capítulo de número 23, verso de número 7, uma ordem muito específica. Não aborrecerás o edomita. Por quê? Porque ele é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Então, apesar da inimizade de Edom, Deus olha para o seu povo e diz: vocês não vão agir da mesma maneira com eles. Vocês vão agir de modo completamente diferente. Eles se colocam como seus inimigos, mas vocês não aborrecerão os seus inimigos. Vocês não vão odiar os seus inimigos. E eu creio que essa deve ser a nossa postura diante daqueles que nos perseguem. Jesus nos disse isso. Se formos ao Sermão do Monte, em Mateus capítulo número 5, vamos ler os versos 44 e 45.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Essa deve ser a nossa postura diante dos nossos inimigos, até mesmo porque estamos conscientes de que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Mas ainda assim, eu gostaria que você mantivesse os seus olhos em Edom, uma nação que decidiu caminhar em inimizade perpétua. Isso não está restrito apenas aos dias de Moisés, da peregrinação no deserto. Esse conflito se arrastou durante o período dos reis. Saul precisou lutar contra os edomitas. Durante o reinado de Davi, os edomitas foram completamente vencidos, porque Davi, de fato, nos fornece a tipologia de um rei vencedor. Durante o período de Davi, nós encontramos o único momento da história de Israel em que todos os inimigos de Israel foram subjugados. Porque quando nós olhamos para Davi, nós vemos a sombra, um vislumbre do Cristo, aquele que venceu todos os inimigos na cruz do Calvário, de uma vez por todas, para sempre. Então, durante o período de Davi, os edomitas foram vencidos. Salomão chegou a explorar as terras de Edom. Empreendimentos foram realizados, trazendo recursos para o reino de Israel. Mas após a divisão do reino de Israel, aí eu falo do reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Após a divisão do reino, Edom novamente se torna um inimigo potencial, um inimigo do povo de Deus. Por exemplo, se você abrir aí em 2 Crônicas, capítulo de número 20, você vai perceber que inimigos estão vindo contra Josafá. Você conhece essa passagem, ela é muito lida. Mas quem são esses inimigos? 2 Crônicas, capítulo 20, verso número 1. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas. Os meunitas são de Edom. Então veja como que esses inimigos continuam vivos. Em algumas versões, você vai encontrar os do Monte Seir. São aqueles que estão vindo contra Josafá. Eles se unem contra Judá. Nos dias de Acais, nós vamos encontrar novamente os edomitas vindo contra o povo de Israel, vindo contra o povo de Judá. E todas essas coisas só reforçam o conflito. Então, todas as vezes que você olhar para Edom, você precisa lembrar de um povo que decidiu caminhar em inimizade perpétua com Deus. E aí, para a gente fechar essa contextualização de um povo que decidiu caminhar de maneira resistente em inimizade perpétua contra o povo de Deus, nós vamos ver que durante o período intertestamentário, os edomitas foram forçados a sair e eles foram para outra região e passaram a ser chamados de idumeus, porque Edom, em grego, é Idumeia. Aí você, Zeca, por que você está falando isso? Porque Herodes, o grande, aquele que tentou matar Jesus, era idumeu. Percebem como que o conflito está se arrastando pela história? Um conflito que começou lá no ventre de Rebeca, com Jacó e Esaú. Então, todas as vezes que nós olhamos para Edom, precisamos ter a imagem desses inimigos. Inimigos que resistem à soberania de Deus, que resistem à vontade do Senhor. Nós vamos encontrar um povo que caminhará em arrogância, um povo que caminhará em maldade. E é isso que Obadias está denunciando. Aqueles que resistem de maneira obstinada à vontade do Senhor, que resistem à palavra do Senhor e que no grande dia enfrentarão juízo. Quando Obadias inicia sua palavra, volte para Obadias, verso número 1, o texto se abre dizendo, visão de Obadias. Ou seja, Obadias recebe a sua mensagem por meio de uma visão profética.
Deus estava revelando as coisas escondidas, não apenas pelo futuro, mas também ocultas a Edom a respeito dos dias da sua ruína. E veja que, embora Edom fosse uma nação inimiga de Judá, inimiga de Israel, a mensagem de Obadias não está sendo nutrida por vingança. Isso também precisa chamar a nossa atenção. A mensagem de Obadias está sendo nutrida pela revelação da justiça do Senhor contra a maldade de Edom. O que está por trás das palavras de Obadias é que tudo aquilo que o homem semear, ele certamente ceifará. Ele vai colher. O profeta apenas ecoa aquilo que o Senhor está dizendo a respeito de Edom. As obras dos edomitas eram obras de maldade, obras de arrogância. Só que quando Obadias está profetizando, o cativeiro ainda nem tinha acontecido. E isso é lindo, porque a sensação que nós temos ao ler Obadias é que o profeta está abrindo hoje o jornal de amanhã. Veja o verso de número 1. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. O que Obadias está dizendo? O Senhor está no controle da história. Esses dias ainda virão, mas o Senhor já tem determinado o seu juízo contra os inimigos. A soberania de Deus é inquestionável. Todos os aspectos da nossa vida estão debaixo da soberania de Deus. E por isso devemos ter paz em nossos corações, até mesmo quando as coisas parecem sair do controle. Quando você chega e aí o horário já está batendo e as portas não se abrem, Deus continua no controle. Ele é aquele que está no seu alto e sublime trono. Cada movimento da nossa vida está guardado nas mãos dele, irmãos. Nós precisamos ter clareza a respeito disso. Mas só que o poder de Deus não se reduz apenas a um momento da minha vida. Eu quero dizer que governos, poderes, nações, tudo está no controle do eterno. É isso que Obadias está dizendo. Não existe nada, não existe ninguém que possa escapar das palavras do soberano dos reis da terra. Aquilo que Obadias diz é: o Senhor está para trazer juízo contra Edom. O assunto do versículo de número 1 é uma conspiração. Vocês percebem que é um mensageiro sendo enviado às nações. Parece ser um encontro diplomático. Não existia a mídia em tempo real como nós temos hoje. Quem acompanhou as notícias hoje, eu não pude ver os jogos, mas logo assim que o jogo da Argentina e a Áustria terminou, eu já sabia que Messi tinha feito 2 gols, e isso aconteceu lá no hemisfério norte. Nos dias de Obadias não havia essa mídia em tempo real, mas o que está sendo dito a ele é que vai acontecer uma visita diplomática, e que essa visita, na verdade, era o Senhor governando as nações. É o Senhor governando a história. Pense um líder atual, uma referência de poder global. Ainda assim, este homem está debaixo do controle do soberano Deus eterno. Não há ninguém que possa escapar desse lugar. Deus está governando o mundo. É curioso lembrar de John Wesley, porque ele costumava ler os jornais só para ver como Deus estava governando o mundo. Então, quando olhamos para as notícias a respeito dos conflitos no Oriente Médio, é Deus governando o mundo. Deus não perde o controle, ele continua sendo o mesmo. E a trama que está sendo descrita aqui em Obadias se baseava numa aliança entre as nações. Veja que o verso número 1 diz isso: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Jeremias vai tomar essas palavras lá no capítulo número 49. Nós já lemos esse texto aqui hoje. Por quê? Porque Jeremias, mesmo muitos anos depois do profeta Obadias, ele continuava atento ao que o Senhor dissera. E eu sei que nós também temos um chamado com essa mesma natureza.
temos guardado e perseguido aquilo que o Senhor tem dito a nós por meio da sua palavra. Nós precisamos alinhar os nossos corações com o espírito profético. Mesmo que a retribuição de Edom ainda não houvesse acontecido, Jeremias não está preocupado com isso. Ele está certo de apenas uma coisa: o Senhor disse através dos seus servos, e aquilo que ele disse, ele é fiel para cumprir. Então esteja atento àquilo que a palavra está dizendo, meu irmão, porque nós somos o povo do fim dos tempos. Nós precisamos estar atentos aos movimentos do Senhor. Nós precisamos estar atentos ao modo como Deus está governando a história. Nós também precisamos nos posicionar como uma voz profética em nossa geração, alinhados com o que está sendo dito na palavra de Deus, porque o dia do Senhor está vindo. Ele vem, meu irmão. E isso é mais certo do que o chão que eu estou pisando, porque esse chão vai passar. Mas chegará um dia em que os céus se abrirão do ocidente ao oriente, e nós estaremos com o nosso Senhor nas alturas. Então o que Obadias está dizendo é: Deus está governando a história. Ver Jeremias retomar essas palavras é encontrar uma geração atenta àquilo que o Senhor disse através dos seus profetas, que nós também sejamos essa geração que está atento àquilo que o Senhor diz, àquilo que Ele está fazendo. Então Obadias começa a descrever como se dará isso. O verso número 2, ele prossegue: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Após Obadias ouvir algo que parece acontecer entre portas fechadas, cartas, mensageiros diplomáticos, falando sobre uma conspiração contra Edom, agora o Senhor olha para a própria nação de Edom e diz: eu fiz vocês pequenos. Eu, o Senhor, os fiz muito desprezados. Por quê? O coração de Edom foi um coração tomado por arrogância. A nação de Edom era uma nação consideravelmente próspera. Eu mencionei em Números a estrada real, por onde Moisés pediu para passar com o povo. Essa estrada ligava regiões muito importantes, eram rotas comerciais. Quem atravessasse por essa estrada tinha acesso do norte da África até a Europa ou Ásia. Então, nós estamos falando de uma rota comercial muito importante. Além disso, estudos arqueológicos encontraram evidências de escavação, de exploração de cobre e ferro na região de Edom. Então, pense numa região em que rotas importantes cortavam essa cidade, cortavam essa região. Pense numa região próspera a respeito da mineração. Eles se sentiam orgulhosos por causa da sua riqueza. Eles se sentiam autossuficientes. Eles se tornaram arrogantes, perversos. Só que, apesar da riqueza, o Senhor traz clareza e mostra a realidade a respeito de Edom. Vocês são desprezados. Eu fiz vocês pequenos. Vocês se acham grandes, mas a maldade e o orgulho haviam dominado o coração da nação de Edom. E aí, nesse lugar, eles mesmos não conseguiam perceber o que é dito em Provérbios 16, 18. O orgulho precede a ruína. A soberba precede a queda. E é exatamente isso que está sendo dito aqui. Olha aí para o verso número 3. A soberba do teu coração te enganou. Eles foram enganados pelo próprio coração. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizeis no teu coração: quem me deitará por terra? Parece que a gente lembra da igreja em Laodiceia, uma igreja que se achava rica, abastada, que não precisava de nada, e Jesus diz para essa igreja: vocês mal sabem que são infelizes. Sim, miseráveis, cegos, pobres, nus. Edom havia sido enganado pelo seu próprio coração. E isso precisa nos encher de temor, porque o coração obstinado nos conduz à arrogância. Deus está falando e ainda assim resistimos. Eles se viam como aqueles que habitavam nas fendas das rochas, altas moradas.
As cidades de Edom foram edificadas entre penhascos, precipícios, vales estreitos. Se você fizer uma pesquisa no Google e procurar a antiga cidade de Petra, você vai encontrar as ruínas ou os sítios arqueológicos de antigas cidades edomitas. Se você viu Indiana Jones e a Última Cruzada, o cenário que foi usado para o desfecho do filme, onde o Indiana Jones chega para procurar o Santo Graal, enfim, é uma cidade que é toda feita, talhada em pedra, dentro da rocha. Depois faça essa pesquisa, vai te ajudar a entender o que Deus está dizendo a respeito de Edom. Vocês se consideram seguros porque as suas cidades estão talhadas nas rochas. E de fato, essas características faziam de Edom uma cidade fortificada, eram verdadeiras fortalezas naturais. Nós estamos falando de vales extremamente estreitos. Alguém que não conhecesse aquele caminho se tornaria uma presa fácil. Então, não era fácil invadir as cidades de Edom. A palavra hebraica aqui para rocha é Selá, que provavelmente sugere a capital de Edom, Sela, em latim, Petra. Só que quando o Edom olhava para as suas cidades, veja o que eles diziam: quem pode nos derrubar daqui? Você pode entender a arrogância? Como eu, um homem miserável, posso pensar na possibilidade de que ninguém pode me mover da posição na qual estou? Assim que os edomitas se viam, as riquezas, o poder comercial, as suas fortalezas haviam produzido soberba dentro do coração daqueles homens. Eles se tornaram homens arrogantes, e o ponto é que o orgulho traz enganos a respeito da nossa verdadeira identidade. O coração soberbo é um coração enganado. Os homens, sem perceber, e note que eu estou dizendo isso porque o Espírito me falou isso de modo muito específico. Os homens, sem perceber, são seduzidos pelo príncipe deste século a confiarem gradativamente mais e mais nas suas próprias forças, nos seus próprios recursos, nas suas próprias estratégias, como se dissessem: não, pode colocar na minha mão que eu faço, coloca no meu peito que eu resolvo. Porque conseguimos fazer isso e então o homem se sente forte. Entenda, meu irmão, que se estamos de pé nessa noite é porque o Senhor dos Exércitos está nos fortalecendo. É Ele quem faz o meu coração bater nessa noite. Mas o homem sem Deus parece ser levado a esse lugar de maneira muito sutil, sendo conduzido pelo príncipe desta era a um lugar de confiança única na sua própria força. O verso de número 4 diz: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Edom se via como águias, ou seja, em certo sentido, eles se achavam superiores aos demais povos. E foi exatamente essa arrogância e maldade que levou Edom a desprezar Judá. Eles olhavam para os seus irmãos, lembra? Jacó e Esaú. Lembra da carta de Moisés a Edom? Nós somos teus irmãos. A arrogância fez com que Edom desprezasse Judá. E foi por isso que o Senhor disse: se puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei. Coloque os seus olhos em Edom. Eu estou falando de um povo que decidiu caminhar em inimizade perpétua. Quando os homens resistem à soberania do Senhor e permanecem com seus corações obstinados, com seus corações orgulhosos, eles se assemelham com aqueles que se levantam em rebelião contra Deus. Quando lemos o Salmo de número 2, nós temos uma ideia do que isso significa. O Salmo de número 2 é um salmo messiânico e ele fala da rebelião deste mundo contra o Senhor e o seu ungido. Verso de número 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, são coisas vazias. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Cristo. E o que eles dizem? Rompamos os seus laços
e sacudamos de nós as suas algemas. É o mundo dizendo: eu não quero ter nenhum vínculo com ele. Eu não quero ter nenhum laço com o Senhor. E se há alguma proposta, que venhamos romper com esses laços. O que é isso? Rebeldia. É o espírito de Edom. Agora pare para pensar uma coisa. Meu irmão, se Deus viesse aqui hoje, nessa noite, até você, e dissesse que por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa da nossa arrogância, Ele iria nos abater, o que você faria? O que você faria se Deus viesse aqui e dissesse: você tem orgulho dentro do teu coração, se você não mudar isso, eu vou te abater, eu vou te colocar no chão? Provavelmente nós clamaríamos: Senhor, misericórdia. Mas vocês acham que Edom clamaria misericórdia? E vocês querem ver um texto que nos mostra que de fato eles jamais clamariam misericórdia? Abra em Malaquias, capítulo de número 1, último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1. Vamos ler os versos 3 e 4. Diz assim: porém, aborreci a Esaú. É Deus dizendo: eu aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, olha o que eles dizem. O Senhor nos destruiu. E eles dizem: se nós fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Edom diz isso. Deus nos abateu, a gente reconstrói. Eu não consigo alcançar esse nível de arrogância. Então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu os destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Nós estamos falando de um povo que ignora completamente a voz do Senhor, o temor do Senhor. Meu irmão, quando a mão do Senhor pesa sobre a minha vida, eu vou para os pés dele dizendo: Senhor, tu és Deus, tem misericórdia de mim. Mas Edom não. Edom olha para tudo que está acontecendo e diz: nós vamos nos levantar, o Senhor veio contra nós, então nós vamos nos reerguer. Ele nos derrubou, nós vamos nos levantar. E o Senhor diz: se vocês se levantarem, eu os destruirei novamente, porque vocês são um povo contra quem eu estarei irado para sempre. Ou seja, Edom não é apenas só o arquétipo dos inimigos do povo de Deus, mas eles também são o modelo dos próprios inimigos de Deus. Aqueles que se colocam em resistência ao Senhor. Talvez os edomitas, a cidade de Edom, se sentisse impenetrável e segura quanto aos homens. Nós temos as nossas casas, as nossas cidades cravadas nas rochas. Ninguém pode nos destruir. Ninguém, exceto o Senhor dos exércitos, que tem todo o poder. Para o Senhor, eles jamais seriam inacessíveis, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele é o dono dos nossos dias. Que os nossos corações se movam rendidos a Ele. Que não haja arrogância em nossos planos. A Epístola de Tiago fala sobre isso. Sobre aqueles que não devem olhar para o amanhã e dizer: amanhã certamente faremos. Mas que possamos aprender todos os dias com o Espírito. Que se Deus quiser e Ele nos conceder, então faremos. Assim são aqueles que caminham rendidos aos pés do Senhor. Quando o homem, por autoexaltação, quando ele se sente autossuficiente, entra nesse lugar e se põe como uma águia, ele está com os dias contados. A soberba leva os homens a estarem com os dias contados, mesmo seja nesta era ou seja até o grande dia. Mas tudo aquilo que eu fizer, aquilo que eu semear, eu vou colher. Mas aqueles que esperam no Senhor, esses são diferentes, porque eles esperam no Senhor. E então, o Eterno, o Senhor, nos faz como águias. É Ele quem nos dá asas para voar aos lugares mais altos. Não fazemos com as nossas próprias forças, porque aqueles que tentam pelas suas próprias forças se cansam. Eles correm, mas se fadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor, que haja a revelação desse descanso em Deus. Aí as nossas forças são renovadas.
Meu irmão, e aí o Senhor diz, vão correr e não vão se cansar, caminharão e não se fadigarão. É Deus dizendo, vão abrir as asas e voarão como águias. Mas Edom é uma cidade arrogante, eles são cheios de maldade. De fato, as cidades eram extremamente fortificadas. Se você voltar para o verso de número 5 de Obadias, o texto diz, se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Lembre, as cidades de Edom eram fortificadas, talhadas nas rochas, cercadas de penhascos, vales estreitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde eles deveriam guardar os tesouros deles? Se a cidade já era fortificada por si só, imaginem onde estavam os cofres, onde estavam os tesouros. Nós estamos falando de lugares com acesso dificílimo, mas ainda assim, precisamos reconhecer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O ponto é que não restaria nenhum tesouro, não restaria nada, porque pare para pensar, quando um ladrão entra dentro da casa de alguém, ele vai levar o que lhe interessa, ele não vai levar qualquer coisa. Só que o que Deus está dizendo é, Edom, eles não deixarão absolutamente nada. De modo semelhante, ele usa a imagem da vindima, dos vindimadores, dos que colhem uvas. Segundo a lei de Deuteronômio, eles tiravam os cachos de uvas, mas precisavam deixar alguns para os pobres, para os órfãos, para as viúvas. Era esperado. Só que o que Deus está dizendo é que não vai restar nada. E aí eu pergunto, o que podemos assegurar na nossa vida pela força do nosso próprio braço? Meu irmão, eu não sou capaz de sustentar um grão de arroz por mim mesmo. Se nós estamos aqui hoje, nessa noite, a causa é a glória de Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas e os nossos olhos estão fixos nessa verdade e não podem se distrair. E eu vou te dizer, meu irmão, que embora saibamos disso, tem hora que a gente pensa que é capaz de proteger alguma coisa, guardar alguma coisa, mas que venhamos sair daqui entendendo que Ele é o nosso escudo, que nós estamos guardados na sombra do poderoso, do todo-poderoso, do Altíssimo. Os homens sem Deus estão vivendo, meu irmão, por um punhado de vida. Como água que você tenta segurar com as suas mãos e escorre pelos dedos, assim são os homens sem Deus, tentando segurar a sua própria vida. Mas nós não estamos aqui nessa noite vivendo para um punhado de vida, por um punhado de água. Há um oceano de vida proposto para nós em Cristo Jesus. Aqueles homens achavam que eram capazes de alguma maneira manter, sustentar, proteger os seus tesouros. Mal eles sabiam que os tesouros dessa terra são suscetíveis aos ladrões. O ferro pode ser comido pela ferrugem, a roupa pode ser consumida pela traça, mas eu creio que existem tesouros celestiais para os quais nós estamos vivendo. Então façamos da nossa vida algo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, que vivamos para acumular tesouros dos céus. Lá a traça não pode corroer. Os saqueadores viriam. O texto continua. Verso número 6, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Esse era o juízo de Deus contra Edom. Eles veriam todos os seus tesouros esquadrinhados, sondados. Por fim, tudo, absolutamente tudo seria levado. Eles descobririam que suas esperanças, quando baseadas em suas próprias forças, eram vazias. Irmãos, não se engane com a sua própria força. Não se engane com o seu próprio braço, com a sua própria inteligência. Não se engane com essas coisas. Não se engane com a sua própria memória. Eu tenho uma memória muito boa, não se engane. Todas essas coisas vão passar. Apenas a glória dele permanecerá para sempre. Sabe, eu aprendi isso aqui no Imersão e eu amo aquilo que o Senhor tem me ensinado. A gente está aqui há mais de 12 anos estudando a palavra e de vez em quando alguém me pergunta, Zeca, você lembra de tudo que você já ministrou aqui? Eu digo, não. Nós já lemos o livro de Obadias e quando eu revisitava as minhas anotações eu disse, como eu esqueci tanta coisa?
porque a nossa memória passa, ela vai acabar. E alguém pode dizer, não, mas a minha memória é muito boa. Eu posso bater com a minha cabeça ali no chão e amanhã não lembrar de mais nada. É o Senhor quem nos sustenta, e que assim seja. A nossa vida está nas mãos dele, completamente nas mãos dele. A glória é dele, que a gente venha diminuir cada vez mais e ele crescer. Que a gente encontre esse lugar onde nós somos pó e ele é Deus. Mas como Deus Criador, ele toca o barro e nos faz aqueles que são para a glória dele. Todos os dias. Eu quero dizer que o que aconteceu com os tesouros de Edom vai acontecer com todos os tesouros dessa terra. Nós precisamos estar atentos, que possamos sair daqui para acumular esses tesouros celestiais. Sabe, que o Espírito nos ensine, que nós já fomos graciosamente enriquecidos de maneira sobrenatural. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu oro para que os olhos dos nossos corações estejam iluminados nessa noite, para compreendermos a grandeza dessa riqueza, em nome de Jesus. Porque aonde está o nosso tesouro? Os nossos tesouros estão escondidos em Cristo. Mas a pergunta é, para quem estamos realmente vivendo? Para quem estamos aqui nessa noite? Para quem eu estou aqui nessa noite? É uma pergunta que cada um de nós precisa fazer, meu irmão, e que ele sonde os nossos corações e nos encontre mais uma vez. Eu estou aqui por causa dele, cara. E é incrível poder se mover apenas pela presença. Se mova pela presença de Deus, meu irmão. Tem gente que se move pelos homens, que se movem porque vão falar, se movem porque estão se cobrando. Se mova pela presença de Deus. O verso número 7 de Obadias prossegue. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Os teus aliados, os que gozam da sua paz, ou seja, aqueles que em alguma medida são amigos íntimos. Aqueles que usaram dessa proximidade como pretexto para destruir Edom. Está falando de alianças. Essas alianças são as alianças propostas pelo mundo. Os pactos que esse mundo oferece são baseados em interesses próprios. Meu irmão, eu vou te dizer, aliança firmada neste mundo sempre tem uma segunda intenção. Mas quando nós olhamos para o que Deus está propondo a nós, é diferente. Era comum naquela época, ainda é hoje, nações se unirem para resistirem inimigos mais fortes. Nós lemos aqui, 2 Crônicas, em que os amonitas, os moabitas e os meunitas se uniram. Para quê? Para vir contra Judá. Então essas alianças tinham objetivos militares. O que Deus está dizendo? Edom, vocês fizeram alianças com algumas nações. Eles estão comendo do teu pão. Estão sentados na mesa com você. Mal você sabe que são exatamente estes aliados que te levarão para a ruína. As alianças deste mundo são alianças de interesses próprios. Mas a aliança que temos com o Senhor, uma aliança que Ele nos propôs em seu amor, é diferente. Por quê? Porque a aliança que o Senhor está propondo a nós é uma aliança de entrega. É um casamento. E um casamento não se dá pelo que o outro tem condições de te dar. Eu não me casei com a Bia pensando no que ela pode me dar. A aliança de um casamento, ela é firmada naquilo que eu estou disposto a entregar por amor a ela. E é exatamente o que o Senhor nos propõe. O Senhor olhou para nós e disse, eu amei vocês. E Deus, ao amar o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito. Meu irmão, você ama o Senhor? Amém. Então se entregue a Ele. É só isso. Entregue a sua vida a Ele. Deixe que Ele governe a tua vida. Deixe o Senhor ser dono. Me perdoe o que eu vou dizer aqui. Não permita que uma estrutura eclesiástica seja dono das tuas posses. Permita que o Senhor seja o dono de tudo que você tem. Porque, infelizmente, homens destruíram o que significa entregar tudo para o Senhor. Homens com segundas intenções. Homens que propõem alianças, mas alianças que se assemelham ao que o mundo está propondo.
mas que possamos ter os olhos abertos, a mente do Espírito, para entendermos dentro do nosso coração que tudo pertence a Ele e tudo está aos pés dele, para Ele usar da maneira como Ele bem entender. E eu creio que o Espírito te mostrará como você entregará cada parte da sua vida aos pés dele para a glória do Senhor. São os que comiam do próprio pão. Era comum, quando algumas alianças eram firmadas, realizarem banquetes. E aqui está o perigo. Os corações passaram a ser iludidos, tomados pela confiança nas alianças com este mundo. O problema é que quando muitos acordam dessa ilusão, eles já estão completamente destruídos, já estão em ruínas. O verso de número 8 prossegue: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Edom era uma terra de grandes homens sábios. Quando você abre a tua Bíblia, por exemplo, em Jó, um dos sábios amigos de Jó, Jó capítulo 4, verso número 1, veja o que o texto diz. Então respondeu Elifaz. Elifaz quem? O temanita. O que isso significa? Que ele era de Temã, uma cidade de Edom. Edom era reconhecida por homens muito sábios. Contudo, veja que a sabedoria e o entendimento de Edom seriam completamente desfeitos. E é isso que Deus faz com a sabedoria desse mundo. Sabe qual foi o golpe fatal da sabedoria de Deus contra a sabedoria deste mundo? É que Deus decidiu ocultar dos sábios e instruídos deste mundo e revelou aos seus pequeninos. Ele escondeu os mistérios do reino dos céus para os instruídos deste século. Mas ao passo que ele faz isso, ele procura os pequeninos. E é dentro desse contexto, em Mateus 11, que Jesus vai dizer: vinde a mim os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, aqueles que não conhecem o caminho, aqueles que entendem, que dependem de mim. E se vocês vierem até mim, eu vos aliviarei. É aos pequeninos, aqueles que estão cansados. Os sábios desse mundo foram limitados pela própria sabedoria de Deus. Veja como a sabedoria de Deus é mais alta que a sabedoria deste mundo. Deus, em sua sabedoria, disse: eu vou esconder exatamente dos sábios. Eu não vou revelar isso aos instruídos deste mundo, mas vou revelar a alguém. Vou revelar aos meus pequeninos. E eu sei que isso é ofensivo para a arrogância humana. Isso é ofensivo para a sabedoria humana, porque o homem está de todas as formas tentando encontrar uma forma de vencer Deus, de vencer a morte, de superar o seu próprio pecado, de tentar se salvar por si só. Mas Deus decidiu nos salvar não pela sabedoria, mas pela loucura da pregação do Evangelho. Ele decidiu nos salvar pelo Cristo crucificado. Enquanto alguns estão pedindo sinais, outros estão procurando sabedoria, Deus decidiu nos revelar a sua sabedoria por meio da cruz do Calvário. Por quê? Porque isso é poder de Deus para aqueles que foram alcançados. Isso é a sabedoria de Deus. E então, por fim, o último versículo dessa noite, o verso de número 9, o texto diz: os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Lembra de Elifaz, o temanita? Eu falei que Temã é uma das cidades de Edom. Aqui surge o nome dessa cidade. E ele diz: aonde estão os teus valentes? A força, a coragem dos valentes desse mundo se tornará apenas pavor e medo no grande dia do Senhor. Quando as forças não são capazes de impedir a calamidade, quando os nossos recursos não podem resolver os problemas, quando a gente não tem um lugar seguro para descansar a nossa alma, parece que o sentimento que passa a nos dominar é medo, ansiedade. Aquilo que passa a dominar a mente humana é terror. Porque a alma do homem está procurando descanso e está clamando por isso. E como o homem sem Deus tenta responder a esse anseio? Com a sua própria força, pelos seus próprios meios.
Só que quando chega aquele momento em que as nossas forças se acabam, se não estivermos em Cristo, só nos resta o medo. O peso de não poder se salvar, irmãos, deve ser esmagador. Eu não consigo imaginar o que isso significa. Alguém sendo esmagado pelo seu próprio fracasso, pelo seu próprio tropeço, que sente a sua alma gritando, a falta de esperança para o tempo presente. Isso conduz os homens ao desespero. E aí o Senhor diz: então cada um será exterminado pela matança. E embora o juízo que nós estamos lendo aqui seja nacional, essa expressão, cada um receberá de acordo com a sua própria maldade, é uma nota de esperança. E aí talvez você diga: mas Zeca, como assim? Edom serve para nós como uma imagem profética. O ponto crítico não é quem é Edom. O ponto crítico é que nós éramos Edom. Sim, nós éramos inimigos de Deus. A verdade é essa. A verdade é que nós estávamos destinados à ira. Não há um bom sequer. Não sou eu que digo isso, são as Escrituras. Romanos, capítulo número 5, no verso de número 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando? Sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Verso de número 10. Porque se nós, quando inimigos, marca isso na tua Bíblia, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, aqui está a evidência. Nós éramos Edom. Edom é apenas um vislumbre, é apenas uma imagem profética dos inimigos de Deus, aqueles com quem Deus estava irado para sempre. Nós estávamos destinados a essa ira eterna. Era irreconciliável. Ninguém poderia promover essa reconciliação. Mas quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, então Ele nos amou. Ele nos alcançou. Nós éramos Edom. A hostilidade contra Deus estava em mim. Não estava em Deus. Estava em mim. O homem não poderia, com a sua própria natureza caída, buscar a Deus por si mesmo. Como nós não tínhamos as condições necessárias para encontrar a presença, de se achegar diante dele de maneira agradável, então ele vem até nós. Ele vem até os seus inimigos. Meu Deus. E então ele nos reconcilia. Ele toma a iniciativa. E aí, se a gente ler o último capítulo de Amós, se você está com o Obadias aberto, só volta uma página. Amós 9. Os versos 11 e 12 dizem assim: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Ele está falando da restauração do tabernáculo de Davi, ele está falando da obra do Messias. Mas para quê? Para que possuam o remanescente, o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Amós está dizendo assim: olha, quando o tabernáculo de Davi for restaurado, vai ter alguns, é um remanescente, é um restante de Edom que será alcançado. Aí, mas peraí, se você for até Atos 15, acontece o concílio de Jerusalém. O evangelho está chegando às nações. Os gentios estão sendo salvos. O Espírito Santo está sendo derramado sobre os gentios. Os apóstolos estão tentando entender o que está acontecendo. Paulo e Barnabé vão até Jerusalém, porque eles precisam dizer: olha, os gentios estão sendo salvos. E aí Pedro conta da sua experiência lá na casa de Cornélio, quando o Espírito desabou, possuiu, batizou os gentios que estavam dentro daquela casa. E aí Tiago, ele disse: opa, eu sei o que isso significa. Quando você olha Atos capítulo 15, versos 13 a 18, Tiago diz: isso que está acontecendo é o cumprimento das promessas de Amós. Isso foi profetizado por Amós. Isso são as promessas do Senhor. Os gentios estão sendo alcançados. Edom
está sendo alcançado. Essas são as boas novas do Evangelho. Aqueles que eram inimigos de Deus, que estavam destinados à ira, ouviram a voz do Senhor por meio do Evangelho. E então decidiram responder. Nós éramos Edom, e agora nós fomos feitos Israel de Deus. Nós éramos a antiga criação, mas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós fomos reconciliados. Se nós éramos inimigos, eu quero dizer, irmão, nessa noite, nós somos amigos de Deus. Ele nos trouxe para a sua aliança. Nós estávamos destinados à ira, mas eu quero declarar essa palavra em nome de Jesus. Mas agora nós estamos destinados para Cristo e para sempre. Coloque a tua mão sobre o teu coração e aqui nós oramos em gratidão, porque nós éramos Edom, mas agora somos amigos de Deus. Nós éramos aqueles destinados à ira, mas nessa noite nós podemos declarar: fomos reconciliados pelo sangue do Cordeiro. Nós não vamos endurecer o nosso coração, então não resista a Deus, confie em Deus em todos os aspectos da sua vida, meu irmão, em cada área da sua vida. Nós não somos como o Edom, que vivia em arrogância, não, nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai nos céus, e Ele cuida de nós. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua palavra, pela revelação de quem Tu és, e por nos trazer até esse momento.